Onde está o acampamento de vocês? Está na terra que mana leite e mel, ou se encontra no vale de ossos secos? Quando você está aqui sentado na cadeira, começa a refletir sobre isso. No momento do louvor, Deus ministrou isso no meu coração para me falar isso. Aonde está o seu acampamento? Maná, leite e mel, ou no vale de ossos secos, de uma vida de drogas, de alcoolismo, de prostituição, uma vida de enganar aqueles que estão na igreja? Porque vocês podem me enganar, mostrando-se avivados, mostrando-se ser cristãos, mas lá na rua de vocês, no íntimo de vocês, vocês são enganosos. Então isso é um vale de ossos secos. Começa a se perguntar para o teu coração: você veio para cá, alguns vieram, e eu sei, a gente entende isso, que veio para entretenimento, para diversão, mas pergunta para você: você está numa terra que mana leite e mel, no alto do alto, na presença do Senhor, na intimidade com o Espírito Santo? Ou você vive uma vida perdida, fumando um beck, achando que está feliz, que está na alegria? Se você é um desses que eu citei do vale de ossos secos, eu quero dizer para você que o profeta teve uma visão por Deus do vale de ossos secos, onde todos estavam mortos. E isso é você. Você está achando que você está no mundo certo, longe dos caminhos do Senhor. Você é um morto. Mas aí Deus começa a restituir, os ossos começam a se ajuntar, e aí começa a formar os tendões formam os músculos dão origem às carnes, começam as veias, vênulas, e aí da restituição forma-se um exército numeroso e grande vida, grande fogo na presença do Senhor. Por quê? Aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Essa é a tua noite. Se você está no acampamento de vale de ossos secos, entenda que há esperança, que há restituição. Deus sopra o Espírito de vida, se você quiser. A presença de Deus, ela é suave, mas ela é intensa. Se você não estiver perceptível, não estiver em oração, não estiver falando assim: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero me deliciar nos teus prodígios, Senhor, você não vai sentir a presença de Deus, porque ela é suave. Ela não é contra o nosso inimigo, que quando ele arma, a gente sente na hora. O maligno, o diabo, o Satanás, o nome que você quiser dar, Lúcifer, quando ele arma na tua vida, é intensivo, você percebe isso. Mas Jesus não. Jesus é suave. Se você fala: não, Jesus, eu quero essa suavidade, aí você vai entender a intensidade do amor dele ministrado aqui agora. Ele me ama. Jesus te ama. Não importa o que você fez hoje à tarde, o que você fez ontem, não importa o momento que você negou Jesus hoje, porque em algum momento do dia, se você refletir, você negou a Cristo, mesmo sendo um cristão. Mas Ele te ama mesmo assim. Esse acampamento nasceu no coração do pastor sábado passado. Tem 7 dias. A igreja tinha reservado esse local para fazer um almoço beneficente para a nossa própria igreja, um almoço de comemoração, né? Porque alguém iluminado por Deus doou uma novilha. Então aqui é um local propício para isso. Mas aí veio no coração dele que os jovens estivessem acampando aqui. E aí não tinha nome, não tinha como que ia ser, como que ia acontecer. E quando nós saímos daquele culto que Deus ministrou um incendiário muito grande na ministração passada da geração Saraf, eu sentei lá na praça com o Chiquinho, o pastor Chiquinho, que ministrou hoje de manhã, e eu falei: cara, esse acampamento tinha que ser a gente pregando. Chiquinho falou: não, nós temos que organizar aí a parte toda a temática, toda a estrutura. Isso é verdade, a liderança tem que se preocupar com isso. Mas eu falei: esse acampamento era para nós. E aí 2 horas da manhã o pastor liga: foram embora, fomos, volta, vem aqui agora. O Chiquinho já foi, volta. Minha mulher vai bater, volta. Ela vai te bater 2 horas, chega 3 então, né? Chegamos lá, ele comovido com o grupo de louvor, não sei o que aconteceu lá, mas foi algo intenso. E aí ele fala: olha, gente, o acampamento vai ser vocês que vão pregar. Olha a conexão do Espírito Santo. A gente estava lá na praça, querendo pregar.
Deus ministra no coração dele, e é eles que vão pregar para a juventude deles, porque eles sabem o que está acontecendo ali, eles sabem qual que é o incendiar que está pegando, eles entendem a chama do isqueiro que estoura e se espalha pelos membros e ganha toda uma multidão, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Aí fomos para a reunião quinta-feira, reunião de urgência. Qual que é o nome do negócio lá? Como vai chamar? Acampamento do quê? Acampamento dos jovens? Ah, que nome legal, né? E aí, qual que é a sua palavra? Renan já tinha a palavra dele preparada. Discípulo ou seguidor? Eu acho que vocês foram impactados. Eu não pude estar aqui porque eu fui padrinho do casamento. Mas só pelo tema, eu quero ser discípulo. Eu espero que a palavra dele tenha colocado uma semente no coração de vocês para serem discípulos e não seguidores. Porque os seguidores vão naquele movimento. Eu não sei nem o que ele pregou, gente. Estou falando aqui o meu entendimento. Mas os seguidores vão naquele fogo. Mas quando dá um traque, espalha todo mundo, sai correndo, não fica ninguém. Esses são seguidores. Mas sempre não, fala, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não abro mão, não. Eu estou contigo. Eu imagino que foi mais ou menos isso daí que ele pregou. E aí vem Pastor Chico, discipulado como estilo de vida, que a gente tem que entender que o discipulado não é ser crente, não é ser evangélico, é apenas cuidar de uma vida. Tem pessoa que não é crente, que não é evangélica, que não é de Jesus, que é espírita, que é sei lá o quê, mas faz discipulado, cuida de alguém, talvez do jeito errado, mas cuida de alguém. Então nós temos que entender isso. Nós cristãos temos que formar cristãos, discipulado como estilo de vida. Aí o pastor pergunta, qual que é a tua mensagem, qual que é o tema? E aí vem lá, ponto 40, discípulo na mira. Esse é o tema da minha mensagem, ponto 40, discípulo na mira. O povo ficou doido lá na reunião, né? Rapaz, o tema é forte, é muito doido, mas eu falei, não é nada de arma. O ponto 40 é que para você encontrar o seu discípulo é através de uma vida de oração. Eu vou falar um pouco disso na palavra, mas só para ter o tema da mensagem. O ponto é a partir de 40 dias. Nós vamos entrar no segundo livro nosso, que é 40 dias de jejum e oração pela família. E o teu discípulo tem que ser uma família. 40 dias é provação, é teste, é vida de oração. Jesus orou 40 dias no deserto para então iniciar o teu ministério fortemente. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. E aí vai, 40 dias, provação e teste. Então nesses 40 dias que eu imagino que vai começar amanhã, no próximo domingo, comece a orar por quem será o seu discípulo. Vamos lá? Amém. Amém. Abra por favor em 1 Reis. 1 Reis. Capítulo 19. O pessoal está cansado, né? Teve piscina, teve campo de futebol. Pelo segundo encontro consecutivo, a minha equipe saiu. Como que eu vou falar aí? Como que eu vou dizer? Não jogue jamais contra o pastor Alex. Ele é matador. Matador. 1 Reis capítulo 19. Ô Walter, nós te amamos, viu? Ó o Walter ali, gente, ó. Olha, eu esqueci de falar, rapaz. Walter, cheguei aqui, ó, depois do louvor, ele sentiu no coração, me deu o óculos dele. Quem foi na praça sábado passado viu ele meia-noite de óculos escuros. Não tava enxergando nada, ia andando, batendo nas mesas. Falei, Walter, você tava aqui, ele tava dando tchau aqui. Aí a gente foi fazer uma pesquisa, porque a palavra de Deus já tem que pesquisar para falar. Então eu fui fazer uma pesquisa aprofundada. Por que Walter de óculos escuros na noite? E aí eu encontrei a fonte, pastor Chiquinho, no culto passado de óculos escuros, ministrando lá. O Walter achou legal. Falei, rapaz, óculos escuros à noite agora é a tendência no momento. Ele foi lá e comprou o óculos e usou na praça.
Um influenciador de pessoas ali. Obrigado, viu, Walter? Obrigado. Deus te abençoe. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Majestoso Rei, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Este acampamento foi colocado pelo Teu coração. As ministrações são conectadas, Senhor. E o Senhor já falou através da noite de ontem, amanhã de hoje. E o Senhor vem finalizar agora, e eu creio que haverá fogo do Espírito de Deus aqui, Senhor. Vidas serão restituídas, haverá cura, haverá quebrantamento. Pessoas que estavam turvadas se renderão ao Teu santo nome nessa noite. Pessoas entenderão que a Tua palavra, ela é fidedigna aos Teus pensamentos, à Tua mente. Então, Senhor, nesta noite, mais uma vez, usa-me, eis-me aqui, em nome de Jesus, amém. Ponto 40, discípulo na mira. Então o tema do nosso acampamento seria discípulo na mira, porque eu ia fechar a mensagem, e aí apareceu aqui, discipulado na mira. Aí ficou errado, né? A Rosana chegou: você me desculpa aí, que eu coloquei, mas estava errado. E aí Deus fala comigo: não estava errado não. Discípulo é para quem já está preparado. Se você está preparado, é um discípulo. Mas aí o nosso acampamento é para um discipulado na mira, porque nós primeiros temos que aprender, nós primeiros temos que passar pelo discipulado, para só então, discípulo na mira, para só então nós começarmos a ver quem serão os nossos Eliseus. Elias cuidou de Eliseu 7 a 8 anos. Foi um discipulado longo. E para você cuidar do teu discípulo, vai ser longo. Você vai ter que andar com ele muito tempo, mesmo depois que ele estiver frutificando. É muito importante isso. Elias tinha os seus feitos. Aqui começa no versículo 19 do capítulo 19. Mas Elias tinha vindo de uma terra, e ele fala já cansado, depois de fazer vários prodígios. A gente conhece um pouquinho sobre Elias. Ele abriu o rio Jordão, ele profetizou sobre vidas, ele fez maravilhas, ele fez o fogo cair do céu, ele queimou ali exército que vinha para pegar ele, vinha 50 homens. Ele falou: Senhor, se Tu estás comigo e eu sou teu, então caia fogo e queime esse exército aqui que é do mal. E queimou. Isso por 3 vezes. E aí o feito mais interessante dele, que a gente já ouviu há pouco tempo atrás na pregação do pastor Alex: 450 anciões do Deus Baal contra Elias, apenas um homem. E os anciões ficavam lá fazendo um holocausto para queimar o cordeiro. Vai, cai fogo, queima, queima, queima. E Elias falava: seus deuses devem estar dormindo, grita mais alto. E eles: queima, queima, e nada acontecia. Então Elias falou: agora é minha vez, eu vou queimar o cordeiro aqui pela presença do Senhor. Mas antes disso acontecer, joga água.
Os caras 450 falaram, nossa, mete água nesse negócio aí. E barril de água. E aquele cordeiro ficou alagado, tanto que Elias falou assim, não, faz diferente ainda. Por uma cova em volta do meu holocausto aqui, ó, funda, joga água. E a água transbordou do cordeiro e encheu aquilo ali. Aí eles falaram assim, pronto? Vocês estão prontos? Assim, 7.000 pessoas vendo ali. E aí Elias olha para o céu e fala assim, Senhor Deus, mostre que o Senhor é Deus de Israel. O Senhor é Deus de Israel, e que o povo possa entender que o Senhor é Deus. Caia fogo do céu e consuma esse holocausto. Naquele momento o céu se abriu, veio uma rajada de fogo ali, queimou. Todas as pessoas viram que o Senhor era Deus, se ajoelharam, se prostraram e começaram a glorificar. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Queima, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Ele vai mandar fogo do céu se for preciso aqui. Se o fogo não sair do teu coração, vai queimar esse PVC aqui. Então começa a incendiar na presença do Senhor. Glorifica a Deus, porque Ele que te deu vida, Ele que te deu o sopro para você estar aqui ouvindo e aprendendo mais sobre discipulado. Elias, naquela época, ele se vestia diferente dos outros. Ele pegava couro de animais e saía nas ruas. Isso era um protesto, porque naquela época o mundo estava corruptível. Era uma corrupção, era muito pecado. As pessoas só se dedicavam a Baal, só queriam servir a Baal. E é por isso que aconteceu esse evento. Elias mostra que há Deus no céu, que Baal não é ninguém, que os balaíns que serviam a ele não eram ninguém, que somente Deus. Durante toda a Bíblia, Deus é Deus e sempre será. E é isso que ele vem mostrar. Então ele enquanto as pessoas estavam de manto fino, Elias saía com pele de animais pelas ruas. O cara falou assim, não é doido não. Elias é doido, hein? Mas ele era um doido usado por Deus. Como vocês devem ser loucos, usados por Deus. Loucos, 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 loucos. Ai, Deus. Nesta passagem do capítulo 19, Elias, já cansado do seu ministério, certamente houve uma revelação de Deus ali dizendo, ó Elias, está chegando o seu tempo e eu vou fazer com você o que eu fiz com Enoque lá atrás. Você não verá a sua morte. Então prepara para ti e levanta um discípulo. Então Elias está passando, falou o teu nome do teu discípulo Eliseu. Você vai encontrar ele sob revelação. E quando Elias vê Eliseu, ele tira o que ele tem de melhor. Elias tem de melhor o seu manto e lança a sua capa sobre Eliseu. E Eliseu entende aquilo, porque lá em Deuteronômio capítulo 21, 17, a palavra diz que o filho primogênito, ele teria a capa lançada e ele teria que receber 2 vezes mais do que os outros filhos. Então quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele fala, opa, Elias, o grande profeta Elias, me quer como discípulo. E ele já falou, só aguenta um pouquinho aí, vou deixar o serviço aqui, vou lá no meu pai, na minha mãe, dar um beijo neles e ó, capinei o gato com o Senhor. Para você ser um discípulo de Deus, você não pode ser um vagabundo, um sem serviço. Você só será usado, e você será usado trabalhando. Deus nunca chama quem está sentado na praça o dia inteiro. Ele só usa pessoas ocupadas. Já viram isso? É, Jesus. Deus só usa pessoas que estão abarrotadas de trabalho. Você fala, rapaz, eu não posso pregar porque eu tenho trabalho. É por isso mesmo que a gente tem que pregar, porque Deus só usa pessoas que estão trabalhando, assim como Eliseu estava. Vou lá no meu pai e na minha mãe dar um beijo neles. Isso mostra a honra. O discípulo tem que honrar a sua família. Ele falou, eu vou contigo, eu sigo, eu vou no caminho, porque eu sei que é para Deus, mas deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Vai lá saber se Eliseu se encontrou com eles depois. O discípulo tem que mostrar honra. Deus maravilhoso. Ele pega o que ele tinha do trabalho dele, ajunta com bois, mata tudo. A carroça, ele quebra o pão em fogo, faz um grande churrasco, que é o que vai acontecer aqui amanhã. Dá para o povo comer. Dá para o
povo comer, não vou precisar disso mais, vou trabalhar para Deus agora, o ministério é de Deus, não vou precisar disso mais. As roupas que Elias usava mostravam a diferença para a corrupção do pecado naquela época. Mas não é as roupas que te fazem diferente frente ao pecado, e sim o seu posicionamento. Hoje a gente vê a juventude de boné e fala: rapaz, aquela igreja lá é estranha, ela é fora do comum, lá não é de Deus não, porque os caras estão entrando de boné. Até pouco tempo atrás a gente entendia que boné era falta de reverência dentro da casa de Deus. Você tinha que tirar o boné, senão você não tinha reverência. Aí vem isso aqui, essa cajadada aqui, os tradicionais. Não é a roupa, não é a tua vestimenta, não é o teu estilo, mas é o teu posicionamento frente ao pecado. Se o Paulo usa boné, mas tem uma vida de santidade, de oração, é o correto. Se o Paulo está de terno e gravata, mas tem uma vida corrupta lá fora, fala, Senhor. Então vamos entrar, vamos aprofundar aqui. Elias então leva Eliseu, já sabendo que ia ser abdicado por Deus. Ele fala: ó Eliseu, eu vou ter que ir a Gilgal. Está lá em 2 Reis capítulo 2. Tem que ir lá em Gilgal e você fica aqui. Você não vai não, tá? Certamente ou Elias estava testando o teu discípulo para ver fidelidade dele, ou ele queria ficar sozinho mesmo, que eu acho pouco provável. Mas Eliseu bate o pé: não, Senhor, assim como tu vive, eu irei contigo. Aonde o Senhor estiver, eu vou. E aí ele vai e fala, chega lá em Gilgal e fala assim: ó Eliseu, fica aqui, porque Deus me mandou ir até Betel. Você fica aqui em Gilgal, então eu vou lá até Betel. Opa! Não arreda o pé de ti. Não arreda o pé de ti. E aí quando eles chegam em Betel, vem os profetas lá, os estudantes profetas. Falou: ô Eliseu, você está sabendo aí que Elias vai ser levado por Deus? Ops, eu sei, mas cala a tua boca. Eu sei, não precisa me falar, eu sei, cala a tua boca. E aí Elias fala: eu tenho que ir até Jericó, fica aqui agora em Betel. Não, Eliseu responde: eu vou contigo, não arreda o pé de ti, meu mestre. E aí eles vão até Jericó. E aí Elias fala: vamos ao Rio Jordão. E aí começa todo o nosso entendimento. Elias, ele era professor, ele era profeta e professor. Naquela época tinha escola, chamava a Escola de Profetas, em Gilgal, Betel e Jericó, os locais que eles passaram. E eu imagino que aqueles estudantes de profetas que tentaram falar para Eliseu: olha, Deus vai levar Elias, hein? Era alguém com o coração amargurado, querendo estar no lugar de Eliseu, tentando desanimar ele. Gilgal significa removido, e foi a cidade instaurada por Deus para haver a circuncisão da nova geração de Israel. A gente sabe que quando saiu do Egito, aquela nação, eles pecaram contra Deus lá no deserto. Deus falou assim: esse povo que pecou contra o meu nome não entrará na terra santa. E fez eles perambularem 40 anos. É por isso que demorou 40 anos no deserto, até que todos morressem, até que a velha geração morresse. E aí vem a nova geração, caminho da nova Canaã, da terra prometida. Eles falam: Gilgal é aqui, tem que circuncisar, porque era mandamento naquela época, fazer circuncisão, judeus. Então lá a gente entende que quando Elias levou Eliseu lá, era para que ele removesse a carne, que a carne fosse tratada. E nessa noite nós estamos no primeiro passo do discipulado. Nós estamos em Gilgal. Nós precisamos tratar a nossa carne, vencer os desejos da carne. Se você quer ser um bom discípulo de Jesus, você tem que vencer os desejos da carne, aquilo que te faz desviar dos caminhos do Senhor. Vou falar: a gente está na juventude aqui, eu quero dar um beck, quero fumar uma maconha, estou aguentando mais. Desejo da carne, você tem que matar ela. Você tem que escolher o caminho de Jesus, se você sentir isso no teu coração, é claro.
Se o teu Deus for a maconha, beleza, vai fundo. Um dia a gente se encontra lá no cemitério, eu te visitando lá, de repente, passando por lá. Porque o mundo de um drogado ou é acabar com a doença, ou é ser preso, ou é ser morto. A gente sabe disso. Os únicos drogados da geração que eu estou aqui avivado agora, que não está morto, que não está morto, que está aqui, que escolheu a Jesus, é isso? Quanto tempo? Muito tempo fumando droga, dos 12 aos 17 anos. Desviou um pouquinho aí, um tempinho agora atrás, a gente não sabia o porquê. Era namorada espírita. Estavam fazendo, pode sentar aí, mano. Estavam fazendo esse desviar dos caminhos do Senhor. E ele entendeu que Jesus era melhor. E ele falou assim: não, mulher, vai comigo. Ela não quis, ela foi para o centro espírita e falou assim: então eu vou para Jesus. A gente estava conversando ali agora. Eu falei: Evandro, ore pela vida dela, porque se ela não vier, Deus vai te dar algo melhor. E ele falou assim: eu já larguei, quero mais. Ele entendeu isso. Ele entendeu que Jesus é o amor maior na vida dele. E ele está começando a se ensinar por isso. Nós falamos: você agora é livre. Mas siga o que eu te falei. Quando você sair do corpo da igreja, você vai esfriar. Não abandone esses caras aqui não. Não se afaste deles. Quando você estiver mal, liga para um, liga para outro, vai na casa. Não saia do corpo dele. Porque eu também já passei por isso. Eu disse para ele: às vezes eu fico um sábado sem ir na igreja, um domingo, e falo: não vou hoje, não, vou ficar em casa. Vou ver o Fantástico, vou ver os gols do Fantástico. Palmeiras vai lá e toma 5 de Chapecoense. Leva melhor dele para a igreja mesmo. E aí a gente falta um domingo, fala: vou ficar em casa de Bobs. E aí chega no outro domingo, vou ficar em casa de Bobs. Aí chega no outro domingo de bobeira, e aí no outro domingo você não está indo, e aí você está desviado, você não quer ir mais. Jesus é suave. A presença de Jesus, ela é suave, mas ela é intensa. E se você não queimar todos os dias na presença dele, você vai se perder. E para queimar tem que estar no braseiro. O braseiro está aqui. Põe nas cabeças. Geração que queima na presença do Senhor. Geração que incendeia. Geração que vem para fazer diferença. Geração que quer. Geração que busca. Geração que ora. Essa juventude que eu nunca vi um negócio desse. Eu estava falando, até devo ter falado bobeira, mas para tentar incendiar mais. Quarta-feira lá na vigília no meu sítio, lá no sítio do meu sogro, estava todo mundo animado. Eu falei assim: eu quero falar uma palavra para vocês aqui, hein? A geração do Vandinho, aquele carequinha, não sei se ele está aí hoje. A geração do Vandinho era uma geração que pegava fogo. Os caras saíam do culto, já iam sei lá para onde orar lá, ó, a galera com o Vandinho. Vandinho e companhia, Nivaldo, eles iam orar, eram avivados. E aí a gente vê que aquilo acabou. Onde está a geração do Vandinho? Só sobrou o que eu conheço, o Nivaldo e ele. Eu falei: então não pensa que a gente está bambambando o negócio, não. A gente está pegando fogo, está avivado, tá. Mas até quando? Daqui 20 anos vai ter um pregador falando da geração do Heister, da geração do Mirtim, da geração do Renan Oliveira, do Alan, do Giovanni, do Paulo. Foi uma geração que incendiou. Por quanto tempo? Sei lá, só sobrou um aí. Será que nós seremos uma geração dessa? Nós não estamos nem no começo. É o que tem sido ministrado. Geração que pegou fogo aqui. Será que jogaram água lá? Mas quando o fogo é de Deus, eu já falei, o negócio queima mesmo. A gente não pode se perder. Trate a sua carne. Não deixe a sua carne te tirar dos caminhos do Senhor, porque se você não for tratado em Gilgal, você não vai alcançar a promessa. Você não vai chegar na terra prometida. Você vai ficar pelo caminho. Deus vai fazer você ficar tocando de roda até você perder a tua promessa e cair na desilusão. A segunda passagem, eu imagino, eu tento viajar no texto,
por que é que Elias estava passando por essas cidades. Então, aí eu entendo que ele era um professor, e eu tento então imaginar que ele estava indo ver os alunos dele na escola dos profetas, e ele foi em Gilgal junto com Eliseu, sem falar. Ele falou assim: isso aqui é meu discípulo, isso aqui vai ser um cara feio. E vai em Gilgal, e ele trata a carne. Eliseu, você quer mesmo estar comigo, Eliseu? Você quer mesmo estar comigo na presença do Senhor todos os dias? Eliseu fala: não, eu quero. Então trate a sua carne, porque quando eu não estiver mais contigo, você não pode se desviar por qualquer coisa. E Eliseu trata a carne e fala: Senhor, eu não arrego o pé de ti, meu mestre. E eles vão para a segunda escola, em Betel. E aí em Betel a gente entende como o vencer o mundo, porque foi o primeiro lugar que Abraão instaurou um altar para glorificar o santo nome de Deus. E Abraão então fazia ali holocaustos, e aí ele faz e vai para o Egito. E aí a gente entende que o Egito é o mundo, porque lá está cheio de deuses, menos o único Deus que vive, reina e queima nos nossos corações. E aí ele passa por várias tormentas e vários transtornos lá. E Abraão fala: não, eu vou voltar para Betel. E ele volta para Betel e faz de novo o holocausto. E Deus entra na presença dele e fala: Abraão, olhe para as estrelas do céu, você pode contar? Não. Olhe para as areias do mar, você pode contar? Não. Essa será a sua descendência, Abraão. Aonde você colocar as solas dos teus pés, será abençoado, e será teu e da tua descendência. Ele saiu do mundo. A gente entende que Betel é provação do mundo. Se você quer ser um bom discípulo, vença a tua carne, mas também vença o mundo. A gente não tem que ser meio igreja, meio mundo. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou na balada. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou fumando beck. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou ouvindo pop rock aí, que os caras cantam em inglês, a gente nem sabe o que o cara está falando. Você puxa a tradução e está falando assim: minha alma é do diabo. Puxa as traduções de rock para você ver se é zoação. Puxa. Supla veio aqui há alguns anos aqui em São Francisco, humilhou a cidade. Uma cidade que a gente é leigo lá. O cara falou em inglês: que se foda a sua cidade aqui, seus lazarentos. E os bestas estavam tudo fazendo esse sinal aqui de liberdade, viu? Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Se você quer ser um discípulo de Cristo, então saia do mundo de vez. Para de fazer de conta. Deus é contigo, Bruno. Amém. Deus é contigo. Se chora de quebrantamento, porque a gente orou por isso. Vidas serão quebrantadas aqui. Aguarda um pouquinho. Eu te amo. Você é livre. Hoje você é livre. Era um fumador, estava no mundo também. Você me dá a honra de falar isso? Para ser testemunho. Para ser testemunho. Se você está no mundo, se você está achando que está enganando, e está mesmo, porque a gente é enganável, a gente também é humano, mas você não engana Deus. Se você está no mundo, tome exemplos: o Bruno, o Juan, o Evandro e quantos outros mais que ainda virão. O Evandro, que a partir dessa noite eu tenho certeza que terá a vida alcançada. Amém. Daqui a pouquinho, meu filho. Daqui a pouquinho. O Espírito Santo está só batendo asa aqui, tá? Está só batendo asa. Glória a Deus. O Renan invocou ele ontem, sexta-feira. O Chiquinho acendeu a chama, o isqueiro vai explodir. Eu creio nisso. Vidas serão restituídas aqui, porque nós oramos e tem intercessores em volta de vocês orando pela vida de vocês. Depois que Eliseu sai de Betel, que Eliseu fala assim: eu estou contigo, pai. Eu estou contigo, meu mestre, meu pai espiritual. Fala: então vamos para Jericó. Lá na muralha de Jericó, né? E aí em Jericó a gente busca nas antiguidades. Foi onde o povo de Deus lutou contra os cananeus, contra os seus inimigos, para chegar na terra prometida. A terra prometida estava lá naquela intercessora lá, ó. Mas para chegar lá tinha os cananeus, que eram os ventiladores aqui, o ventilador. Eu tinha que passar por eles. Eu tinha que passar por essa muralha inimiga.
E aí o povo de Deus vai lá e trama a batalha. Deus era com eles venceram. E aí Elias mostra para Eliseu: se você quer ser um discípulo meu em Cristo, você tem que vencer a tua carne, você tem que deixar as coisas do mundo e se preparar contra as astutas ciladas do inimigo, porque todos os dias Lúcifer estará batalhando contra você. Todos os dias ele vai estar mandando flecha em você, e você tem que estar equipado com a armadura de Deus. Você tem que estar equipado, acordando e orando na presença do Espírito Santo. Quem me veio indo para Jazz trabalhar de bicho, cara, foi: esse cara é doido, eu tá com o braço engessado, porque eu vou com a mão acelerando e a outra eu vou assim, ó. Vou daqui lá, porque é meu momento de oração. Passa, se os caras passam buzinando, vou até tá dando sinal de alguma coisa aí. Eu tô lá pegando fogo no calor de bicho. Porque o inimigo quer te consumir todos os dias. Glória a Deus. O inimigo quer te consumir todos os dias. Quem me acompanhou em 2014, e a minha esposa sabe a batalha que nós passamos com a nossa empresa de Jales. Então só dava prejuízo. Só prejuízo. É coisa do mundo. Mas estava me dando prejuízo. Era o sustento. Era uma dificuldade imensa. E a primeira coisa que a gente faz, eu fiz, me afastar dos propósitos de Deus, de leitura bíblica, de vida de oração. E aí eu vim só para o mundo. Falei: não, tem que trabalhar mais, então vamos abrir esse negócio até mais tarde. Vamos trabalhar sábado, vamos abrir domingo, feriado, enterro, velório. Eu estava na carne, fazendo coisas para o mundo e deixando o inimigo me usar. Porque quem trabalha pro trabalho é escravo. Se você se mata no teu trabalho em excesso, você é um escravo do trabalho, porque você está pensando na restituição financeira. Então você tem que se preparar para vencer do inimigo. Se você vence o inimigo, então você passa pelos 3 fases, pelos 3 testes: a carne, o mundo e o inimigo e seus anjos caídos. Eu imagino ali Lúcifer morrendo de inveja da gente aqui hoje, porque um dia ele esteve na presença do Senhor. Ele foi o anjo mais exaltado de toda a legião. Era ele era um Alã, ele que orquestrava todo o louvor para Deus. Mas seu coração se corrompeu e ele caiu. E hoje ele tenta levar tantos quantos ele puder, porque ele sabe que a derrota é certa. Ele sabe disso. Porque Deus criou todas as coisas, inclusive ele. E aquilo que o Criador cria, o Criador pode destruir. Não é invenção. Não há uma invenção que o Criador não possa destruir. Oh Deus, começa a fazer o teu querer aqui. Aleluia! Glória a Deus. Eliseu passou pelos 3 testes. E então Elias fala: vamos comigo ao Jordão. E a gente sabe que o Jordão, meu amigo, teve grandes acontecimentos ali, inclusive o batismo em água de Jesus Cristo. O rei Davi, quando venceu a batalha, ele falou para a turma dele lá, falou: ó, fala para a galera que a festa vai ser à beira do Rio do Jordão, é lá que eu quero ser recebido. E aí a galera espera ele lá. Grandes acontecimentos. A gente sempre que ouvir falar de Rio Jordão, é coisa boa. O outro discípulo, Josué, foi discípulo de Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. O seu discípulo não fez coisa pouca não, abriu o Rio Jordão para toda a geração de Israel passar a pé a seco também. Quando se tem um bom discipulado, o discípulo faz maravilhas semelhantes, tão bom ou mais do que o seu discipulador. Vocês hoje, nós hoje somos Eliseus. Nosso Elias está lá atrás, o pastor Alex. Mas ele vai levantar Elias para que venham novos Eliseus. Ele vai levantar discipuladores, pessoas preparadas para que venham tratar outras pessoas. E ele tem falado isso, pelo menos desde quando eu estou na igreja, 2014. Ele tem falado o tema discípulo.
discípulo, discípulo, discípulo. Você vai ser o meu discípulo, você vai ser o meu discípulo, você vai fazer discípulo. E aí a gente escuta algumas pessoas dentro da igreja falando: eu não vou ser seu discípulo não, porque eu sou discípulo de Cristo. Meu amigo, a gente tem inteligência para discernimento. É claro que se a pessoa tem a mente de Cristo, porque ela já não mais vive, mas Cristo vive em mim, é lógico que o que ele está discipulando é para Cristo, meu amigo. Se você está falando isso aí, eu não vou ter discipulador não, porque o meu discípulo é Cristo, você vai se perder. Você está enfrentando uma liderança, uma ordenança aqui na terra, uma visão de Deus, do que está no coração do Pai. Isso não está acontecendo aqui em Palmeiras não, isso é mundial, isso é nacional, isso é regional. Nós ainda que estamos um pouquinho, vou dizer assim, atrasados, porque isso era para ter começado, quem sabe, há 10 anos atrás, e a nossa igreja, em vez de só nós aqui, 80, 90, 120 queimando, teria milhares de pessoas, o que vai acontecer no futuro bem próximo. Eu creio nisso. Mas para acontecer, tem um slide que sempre começa aqui: não tente incendiar o outro se você não pega fogo. Se você não está queimado por discipulado, você não queima, não adianta. Você tem que ter a mesma visão, tem que entender, tem que ter o mesmo querer, tem que ter servidão, vida de serviço. Aí, ó, acontece acidente de serviço, mas tem que ter vida de serviço. Passe pelas batalhas da vida, e aí você vai chegar no Jordão. E se você chegar no Jordão, meu amigo, Eliseu, sabendo ali que estava próximo, porque ele devia também ter tido a revelação de Deus, Deus deve ter sussurrado assim, falado: Eliseu, fica de olho, porque o teu mestre vai ser abnegado. E aí ele, ó, até encosta, fala: rapaz, eu vou com Elias agora. Elias tira o seu manto, fala: vem cá, meu discípulo amado, você já passou em todos os testes. Joga a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre, eles passam do outro lado da pé seco, e os discípulos, estudantes de profetas, ficam na outra margem. Imagine que tudo moendo de raiva, fala: rapaz, era para mim estar ali, está o Eliseu. E aí Elias, depois de passar pelas 3 cidades, de passar pelos testes, ele fala: Eliseu, apressa-te e diga-me o que tu queres, antes que eu não tenha mais tempo e seja levado daqui da terra. E Eliseu, imagina com o coração dele, igual a metralhadora pegando fogo, falou: é tudo que eu queria ouvir. Olha, Elias, vou te dizer, meu mestre, eu sou contigo, mas eu quero a porção dobrada de tudo que você tem. Toda a tua unção, tudo que você fez, a tua unção, eu quero ela em dobro, eu quero 2 vezes. Elias olha e fala: rapaz, coisa dura me pedistes. Porque Elias, ele sabia que a unção não vinha dele, não era ele que ia dar unção. Coisa dura me pedisse, meu amigo, mas sob revelação de Deus, sabia que Eliseu devia estar ali, que ele seria o próximo a fazer prodígios e maravilhas. Então Elias faz um outro desafio e fala: olha, Eliseu, se você me ver sendo levado daqui, pode vir o louvor, por favor. Se você me vir sendo levado da terra, então você receberá o que você pediu, a porção dobrada de tudo que eu fiz. E aí naquele momento houve um silêncio, e o silêncio começou a vir um pequeno ruído de vento. E aí foi se formando um redemoinho, e separou Elias de Eliseu, e Eliseu colocou a mão no rosto, porque era um vento forte, e aquele vento se formou um redemoinho forte, forte, forte. E então veio do céu: pode começar a tocar, pode começar a tocar o que vocês quiserem aí, tem que estar preparado aí. Então o redemoinho forte, e Eliseu coloca a mão tentando ver o Elias ali, e ele olha para o céu e vê uma carruagem dos céus. Descendo a carruagem, ele vê os cavalos pegando fogo e deixando um rastro de fogo, e leva Elias embora.
Eliseu fala assim: meu Deus do céu, carruagem com cavalos de fogo deixando o rastro queimando. Discípulo tem que deixar o rastro. Amém. Discípulo tem que, onde passar, tem que pegar fogo. Onde passar tem que pegar fogo. E aí ele olha e volta o silêncio. Ele se restitui a si. Limpa os teus olhos. Deve ter ido terra no olho dele, à beira do Rio Jordão. E o que ele vê ali? O manto de Elias. Aquilo que Elias tinha colocado dele lá no começo, quando foi escolhido para ser discípulo. E ele pega o manto e ele faz o primeiro teste. Joga a capa no Jordão. Jordão se abre. E então a gente não precisa falar que as coisas que Elias fala que Eliseu fez. Eliseu fez muito mais prodígios do que Elias. 2 vezes mais. Eu quero dizer para você nessa noite: se você quer fazer 2 vezes mais do que o pastor Alex, 2 vezes mais do que os seus discipuladores, quer fazer 2 vezes mais, eu quero te dizer o que significa 2 vezes a porção dobrada que Eliseu recebeu. Não foi para fazer prodígios maiores, não. Eliseu, quando ele pediu a porção dobrada, ele disse assim: eu quero 2 vezes mais intimidade com Deus do que Elias teve. Eu quero isso. Eu quero 2 vezes mais intimidade. Eu quero 2 vezes mais temor a Deus. Eliseu não queria fazer maravilhas, não. Ele tinha entendido que o seu discipulador, que o seu mestre, que o seu Elias, que o nosso Jesus fazia coisas maiores, porque sempre teve uma vida reta aos olhos do Senhor. Elias fez maravilhas porque ele sempre esteja na presença de Deus. Ele sempre esteve na presença de Deus. E quando Eliseu pede isso, porção dobrada, alguns entendem que é para fazer as maravilhas, mas não é. É para ter temor na presença de Deus. É para ter intimidade na presença de Deus. É para orar mais do que o seu discipulador ora. Se você ora 1 hora por dia,